E a nossa equipe esteve hoje participando do segundo dia do 37º Congresso Mineiro de Municípios. O dia hoje foi movimentado e recebeu a presença de pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Os pré-candidatos falaram sobre projetos futuros e fizeram provocações entre si. A abertura foi com o pré-candidato Marcos Pestana, do PSDB. Defendendo a experiência como diferencial da sua candidatura, frisou que são necessárias ações para combater o desemprego e a renda mínima. Marcos cobra política de resultado e mais ações concretas. Eleição é polarização. Depende do nível da polarização, do estilo. Quando eu falo que existe a boa e a má política, e não nova e velha, eu estou falando de valores, de ética, de competência, de amor ao povo, de dedicação e conhecimento sobre Minas Gerais. Quando eu faço as críticas, é no sentido político, não pessoal. É preciso respeitar os adversários, é da democracia aceitar a legitimidade dos adversários. Então, a boa política é a política de resultados. O segundo a apresentar o plano de governo e responder às perguntas foi o atual governador Romeu Zema, do Novo. Algumas pessoas começaram a protestar. Uma mulher precisou ser retirada do evento. Enquanto não mantiver a ordem, não vai dar sequência. Por favor, segurança, mantenha a ordem aqui no local para nós. Durante sua fala, o pré-candidato destacou que o governo de Minas antecipou a quitação dos débitos do ICMS e Fundeb com os municípios. Essa nova proposta do Fundeb está sendo regulamentada pela nossa Secretaria de Educação, que vai enviar à Assembleia um projeto de lei que prevê, presidente Gilvan, inclusive um percentual acima desse mínimo que a legislação federal exige. O que nós queremos fazer é que parte desse Fundeb, como fizemos em dezembro passado, 10% seja destinado para aquelas superintendências, para aquelas escolas que tiveram um desempenho melhor no último período, que cresceram, que melhoraram o aproveitamento dos alunos. Zema também ressaltou que está investindo em projetos com a CEMIG para levar energia para todo o estado. Desde o ano passado, estamos conduzindo o maior projeto de investimento da história da CEMIG, 22 bilhões de reais. Mas o que eu gostaria de fazer aqui com a CEMIG e também com a Copasa é colocá-las em mãos de quem tem recursos para investir muito mais do que estão investindo. E não é um estado que está em sérias dificuldades financeiras que terá condição de fazer esse aporte. A maioria dos estados em Minas Gerais já privatizaram as suas empresas e essa bandeira continua de pé. Na coletiva, Romeu Zema trocou farpas com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Ele recebeu uma empresa grande do pai e faliu. Eu recebi uma empresa pequena e multipliquei. Ele sempre viveu na sombra do pai dele, depois na sombra do Atlético. Em seguida, foi a vez do pré-candidato Alexandre Calil, do PSD, discursar no painel. Inicialmente, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou as ações do Executivo Estadual na condução da pandemia de Covid e disse que faltou comando no estado. Calil também falou sobre as privatizações. Nós temos casos de cortes de água em cisterna que se tira água para beber em Minas Gerais. Então a Copasa cobra de municípios pobres um tratamento de esgoto que não é feito. Me respondam como empresa, como a Copasa distribui por ano R$1 bilhão de lucro. É impossível, gente. Nós temos que trazer essas empresas de volta, investir. Elas são autossuficientes,
elas são rentáveis, elas já foram um exemplo desse país. Sobre aparecer atrás de Romeu Zema nas pesquisas de intenção de votos em 2022, Calil afirma que considera bons os dados e disse que ainda é muito cedo para falar sobre os números. Tá, eu estou feliz com a pesquisa. Claro que houve uma subida fora do erro, uma subida grande, mas eu acho que está muito cedo. Eu não estou desacreditando e nem dizendo. Eu acho que nós temos que... eleição é engraçado. O político pensa em eleição, nós todos aqui estamos pensando em eleição, mas vamos esperar o povo pensar na eleição. Calil também não perdeu a oportunidade de responder o governador sobre seu pai. Eu disse ali na entrada, não sei se vocês ouviram, para ele primeiro largar meu pai, né? Agora eu posso falar com mais, quer dizer, limpa a boca para falar do meu pai. Eu não vivi a sombra dele, não. Eu fui presidente do Atlético, tinha 17 anos que meu pai estava morto. E fui prefeito de Belo Horizonte, tinha quase 30 que ele estava morto. Eu tenho orgulho do meu pai e da minha família. Dos meus filhos, eu tenho família que vive perto de mim. Isso não importa, eu quero falar de estrada, eu quero falar de saúde, eu quero falar de estrada abandonada. É isso que eu quero falar. Porque a vida dele não me importa, a vida do Pimentel não me importa, a vida do Aécio não me importa. O que me importa é esse povo que está sofrendo em Minas Gerais. Pedro Bonenberg, falas fortes, né? Tanto do governador Romeu Zema em colocar o pai aí do ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, como também de Calil se defendendo dos ataques. Realmente são farpas entre esses candidatos, mas é apenas o início de um longo período eleitoral, Pedro. Com certeza, viu, Elias? Tem muita coisa para acontecer. E a gente já viu, né, o tom que essa conversa, que esses debates devem tomar nos próximos meses. A gente teve, de fato, debates também de projetos nesse Congresso Mineiro de Municípios, reportagem muito completa da Sulamita França trazendo isso pra gente, mas a gente viu também na reportagem que caiu o nível, né, Elias? E aí ataques pessoais foram usados pelos dois candidatos. O governador Romeu Zema chegou a reagir também a algumas falas. Calil chegou, na verdade, a dizer que Zema seria débil mental, as palavras que ele usou, na verdade, e Zema retrucou, desafiando Calil a fazer um teste de QI, por exemplo, algo estritamente desnecessário num país republicano, né? Ainda mais tratando de uma corrida eleitoral. A gente esperava que projetos fossem debatidos, que outros assuntos que são de interesse dos mineiros tomassem de fato a pauta desses dois pré-candidatos que são os que lideram as pesquisas neste momento. São os que têm maior porcentagem de intenção de votos, de acordo com as últimas pesquisas para o governo do estado que nós tivemos, viu, Elias? Zema também chegou a dizer que aí, abre aspas, o adversário não tem luz própria. A gente viu aí ouviu a fala do governador, dizendo que Calil estaria à sombra do pai. Calil também reagiu a esse tipo de fala. Enfim, um debate que partiu para a esfera pessoal e deixou de fato, infelizmente, a esfera dos projetos, a esfera das ideias, que é o que interessa a nós mineiros. A gente quer saber as propostas, as ideias, e a gente também quer saber o que essas duas candidaturas podem trazer para o nosso estado, Elias. A gente está falando, inclusive, de um momento em que esse debate está sendo acirrado, e não é qualquer momento não, viu, Elias? Nós estamos falando desse debate, uma primeira discussão entre os dois pré-candidatos, logo após o presidenciável, né, o pré-candidato também à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula conceder apoio formalmente a Calil. Essa aliança Lula-Calil foi formalizada nessa última semana e a gente tem agora esse debate mais acirrado. Isso não é à toa, viu? Nosso telespectador pode ter certeza que isso influenciou diretamente nesse tipo de situação. Isso porque, trazendo dados mais recentes da pesquisa da Quaest, que divulgaram aí as intenções de votos para o governo de Minas, essa pesquisa apontou Zema com 41% e Calil com 30% das intenções de voto. Agora, quando a gente perguntava, né, quando foi perguntado pela pesquisa se Calil fosse apoiado por Lula, você votaria nele? Então, essa intenção de voto chegou a 43% para Calil, superando, então, os 41% de Romeu Zema, por exemplo. Essa parceria, essa aliança entre Lula e Calil, portanto, se mostrando como fundamental para uma competitividade do candidato que é ex-prefeito, melhor dizendo, da capital mineira aqui de Belo Horizonte. Portanto, esse acirramento ele se dá no momento
muito importante das pesquisas, um momento estratégico e com certeza as próximas pesquisas com essa aliança Lula-Calil devem trazer um cenário um pouco mais apertado entre Romeu Zema e também Alexandre Calil. Certo é, Elias, que o debate começou, o clima esquentou e a gente deve ver nesses próximos meses esse tom já em relação a ataques pessoais. Hoje nós tivemos talvez uma prévia do que devem ser os próximos meses. Debates de ideias, de projetos também, mas muitos ataques pessoais, não só ao governo do estado, mas também para outras candidaturas, principalmente à presidência, o que a gente já vem acompanhando nesses últimos meses. 2022 começou, viu, Elias? E vem muita coisa, tem muita coisa para acontecer nesses próximos meses, Elias. Com certeza, Pedro, e uma questão que eu faço questão de destacar aqui no Diversa em Rede é que nós da TV Diversa vamos também acompanhar de maneira muito especial e bem de perto todos esses discursos. Afinal de contas, o jornalismo ele presta um papel social fundamental neste momento. O jornalista, ele sabe exatamente como anda a situação do povo. Muitas das vezes, o político que não vai até as ruas e não sabe quais são as demandas, como a população sofre com o desemprego, com a saúde, com a falta de educação, enfim, com tantas outras questões, não é momento de discursos como estes. A gente espera que Minas Gerais tenha, pelo menos, os nossos pré-candidatos ao governo do estado, ao próprio governador Romeu Zema atualmente, tenham realmente propostas a apresentarem à população. Claro que discurso faz parte do jogo político, mas a gente quer sim trazer para você um debate justo e um debate principalmente que sirva para que você, em outubro, possa escolher qual é a sua decisão. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelas informações.